Antes de qualquer estrela brilhar, antes que o tempo tivesse nome, não havia nada, nem luz, nem forma, nem som, apenas o vazio, profundo, silencioso e infinito. E então, do silêncio, algo aconteceu. Uma presença, um poder que existia antes de tudo. O Deus eterno, sem começo e sem fim. Deus não foi criado, Ele é, e foi dele que tudo começou. Com uma simples palavra, Ele rasgou o véu do nada e fez surgir o tudo. Haja luz. E houve luz. Pela primeira vez, o universo respirou. A escuridão foi cortada por um brilho indescritível, puro, intenso, divino. As trevas fugiram e a criação começou seu primeiro amanhecer. A luz e as sombras se dividiram, o dia e a noite nasceram, o tempo, enfim, teve início. No coração do Criador havia um propósito. Cada átomo, cada partícula de poeira, cada raio de luz, tudo carregava significado. Nada era por acaso. O som do vento se tornou o sopro da criação. O vazio agora estava vivo. E o universo começou a pulsar como o coração de Deus batendo no infinito. Quando Deus falou, o caos se transformou em ordem. A escuridão se curvou diante da luz. E a primeira página da existência foi escrita pela mão do Criador. Após a luz atravessar o vazio, a criação se moveu. Das profundezas do nada surgiu a terra, ainda informe, envolta em mistério, coberta por águas profundas e escuras. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície, como uma promessa silenciosa de que algo grandioso estava prestes a acontecer. E então Deus falou novamente. Haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O som da voz divina ecoou como trovão no abismo, e o céu nasceu. As águas se dividiram, e o azul infinito se estendeu sobre a terra. Um manto celestial bordado pelo Criador. O ar se encheu de movimento, o espaço se expandiu, as correntes invisíveis dançavam, obedecendo à ordem divina. E pela primeira vez, o céu encontrou a terra. Mas a criação ainda não estava completa. O chão emergia das profundezas, revelando vales, montanhas e planícies. A água recuava, revelando a terra seca, o primeiro palco da vida, e Deus chamou a parte seca de terra, e ao conjunto das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. O caos havia se tornado harmonia. O que antes era desordem, agora se transformava em uma sinfonia perfeita. Cada detalhe obedecia à voz que criou o universo. Então, o Criador ordenou: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E do solo começaram a brotar as primeiras cores do mundo. O verde rasgou o cinza, o aroma da vida preencheu o ar. As raízes se entrelaçaram sob a terra e as folhas tocaram o vento pela primeira vez. O planeta, que antes era vazio, agora florescia. Era o prenúncio de que algo ainda maior estava por vir. O universo estava pronto para a beleza, e o Criador prestes a revelar o poder da sua imaginação sem limites. Cada planta, cada árvore, cada semente foi colocada com propósito. Nada surgiu por acaso. Tudo foi planejado por uma mente infinita e moldado por mãos invisíveis que transformavam o impossível em realidade. E assim, a terra, antes silenciosa e desolada, começou a cantar. O primeiro sussurro da vida ecoou pelo cosmos. O mundo estava pronto para receber luzes, formas, cores e destino. O universo ainda respirava em penumbra. A terra já florescia sob a voz do Criador, mas o céu ainda esperava sua grande revelação. Então Deus olhou para o firmamento e falou novamente: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E no instante seguinte, o infinito se acendeu. O sol nasceu como uma chama dourada, iluminando cada vale, cada montanha, cada gota do mar recém-formado.
A terra, pela primeira vez, sentiu o calor do Criador tocando sua superfície. E quando o sol se deitou, o céu se encheu de mistério. Milhares de pontos de luz cintilaram no escuro, como olhos do universo observando a criação. As estrelas, incontáveis, distantes, belas, brilhavam como testemunhas silenciosas do poder divino. Deus, então, criou a lua, a guardiã da noite. Ela refletia a luz do sol, lembrando a terra que, mesmo nas trevas, a luz nunca desaparece por completo. O céu se tornou uma tapeçaria viva, bordada com constelações e galáxias. O Criador não apenas fez luz, ele criou beleza, um espetáculo que nenhuma mente humana seria capaz de reproduzir. Cada estrela, cada raio de luz, cada sombra projetada tinha propósito. O dia serviria para o trabalho e a alegria, a noite para o descanso e a contemplação. E assim, Deus separou o tempo em ciclos perfeitos. A terra girava em harmonia, o dia e a noite se sucediam como uma dança divina. A criação agora estava iluminada, mas algo ainda faltava. A terra era bela, mas ainda silenciosa demais. As árvores balançavam ao vento, mas não havia canto. Os mares se moviam, mas não havia vida em suas profundezas. O Criador olhou para o mundo e sorriu. A próxima obra traria movimento, som e respiração. A vida estava prestes a surgir, e o universo inteiro aguardava em silêncio o momento em que Deus daria fôlego ao primeiro ser vivo. A terra já estava pronta. Os mares dançavam sob a luz do sol e o firmamento resplandecia de estrelas. Mas o planeta ainda era silencioso, belo sim, mas imóvel. E então Deus falou novamente. Produzam as águas seres viventes e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. E assim o silêncio foi rompido. Das profundezas do oceano, a vida explodiu em cores e movimento. Cardumes cintilantes surgiram como rios de luz, nadando em harmonia sob o olhar do Criador. Peixes de todas as formas e tamanhos dançavam entre as correntes, e o mar, antes mudo, agora cantava. O oceano se tornou uma sinfonia viva, cada onda, um compasso, cada criatura, uma nota da canção divina. E então o céu recebeu seus primeiros viajantes. As aves, moldadas pela palavra de Deus, cortaram o vento com graça e poder. Seus voos desenhavam liberdade, seus cantos preencheram os ares com louvor. O Criador observava e viu que era bom. A vida se espalhava, multiplicava-se, colorindo o mundo. O azul do mar, o verde das florestas e o dourado do sol formavam o primeiro arco da beleza viva. A criação agora respirava. E Deus abençoou as criaturas dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem-se na terra. As águas borbulharam de vida. O céu se encheu de movimento. O mundo, enfim, estava em ritmo, mas ainda havia um vazio, um espaço reservado, um palco preparado para a obra mais complexa e preciosa do Criador. A terra pulsava, o tempo fluía e a natureza aguardava o momento supremo, o instante em que Deus traria à existência o ser que carregaria sua imagem. O Criador observava o mundo que fizera e sabia que ainda faltava algo que pudesse sentir, pensar, escolher e amar. Algo que pudesse olhar para o céu e reconhecer o autor de tudo. O mundo estava vivo, mas ainda esperava o toque divino que lhe daria significado. O mundo estava pronto. O céu brilhava, os mares cantavam, a terra florescia, tudo vibrava em perfeita harmonia. Mas o Criador, ao olhar para sua obra, sabia que ainda faltava algo que pudesse refletir sua própria essência, algo que não apenas existisse, mas que compreendesse a existência. E então, Deus desceu até o pó da terra. Com suas mãos invisíveis, começou a moldar o homem. Grão por grão, forma por forma, cada detalhe do corpo humano foi desenhado com propósito. O coração para amar,
os olhos para admirar a criação, a mente para pensar, criar, sonhar. E quando a forma estava pronta, Deus se inclinou. O universo inteiro silenciou. Nem o vento ousou se mover. Então o Criador soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o pó se tornou carne. A argila se tornou alma. O silêncio se tornou respiração. Os olhos do homem se abriram pela primeira vez, e diante dele estava a luz, estava o mundo, estava o próprio Deus. Adão, o primeiro de todos, olhou ao redor e viu o esplendor da criação, as montanhas, o sol, o mar, o vento, e em tudo sentia a presença daquele que o criara. Ele era feito à imagem e semelhança do Criador. Carregava dentro de si o sopro divino, o elo entre o humano e o eterno. Deus olhou para o homem e viu que era bom. Mas também sabia, o amor verdadeiro não vive sozinho. E assim, o Criador fez cair um profundo sono sobre Adão. E do seu lado, formou a mulher. Quando ela abriu os olhos, o mundo ganhou um novo brilho. Adão a viu, e pela primeira vez, o amor humano existiu. Dois seres diferentes, mas ligados pela mesma essência. Dois reflexos de um mesmo Deus, e Deus os abençoou. Entregou-lhes o jardim do Éden, o lar perfeito, um paraíso repleto de vida, harmonia e comunhão. O Criador caminhava com eles ao entardecer, e cada passo era paz. Cada respiração, gratidão, cada olhar, eternidade. O mundo, enfim, estava completo. A criação havia alcançado o auge da perfeição, mas no coração dessa perfeição, Deus deixou um presente e um desafio: a liberdade. E essa liberdade, sagrada, poderosa, perigosa, logo colocaria toda a criação diante do maior dos dilemas. No coração da terra recém-criada, Deus plantou um jardim, o Éden, o paraíso, um lugar onde tudo vivia em perfeita harmonia. As flores jamais murchavam, os rios nunca secavam e a luz parecia cantar ao tocar cada folha. Ali, o tempo não era inimigo. Não havia dor, nem medo, nem solidão, somente vida, plenitude e presença. Adão e Eva caminhavam lado a lado, com os pés tocando a relva macia e os olhos mergulhados no esplendor da criação. Cada amanhecer era uma nova obra de arte. Cada pôr do sol, um beijo de luz descendo sobre o horizonte. O Criador falava com eles, não através do vento, nem do trovão, mas no sussurro da alma. Eles conheciam a voz de Deus como quem reconhece o som do próprio coração. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida, que representava a eternidade com Ele, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a fronteira entre a obediência e o desejo. E o Criador disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era uma proibição cruel, era um lembrete. O amor só é verdadeiro quando há escolha, e para que houvesse escolha, deveria haver liberdade. E foi ali, naquele cenário de perfeição, que a sombra entrou pela primeira vez. Entre o som das águas e o brilho das flores, algo antigo e astuto despertou. Uma presença silenciosa, sutil e venenosa. A serpente. Ela não chegou com violência. Chegou com palavras. E as palavras, quando distorcidas, podem ser mais afiadas do que qualquer espada. É verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? A dúvida, como uma faísca, acendeu-se na mente humana. A inocência começou a se curvar diante da curiosidade. O Éden, que antes pulsava impureza, agora ouvia o eco do conflito. Eva olhou para o fruto. Era belo, tão belo que parecia impossível que algo tão perfeito pudesse causar o mal. Ela estendeu a mão, e naquele gesto, o destino de toda a humanidade começou a mudar. A mão de Eva tremeu diante do fruto. O reflexo do sol o fazia brilhar como ouro vivo. Ela hesitou,
por um instante, mas a voz da serpente sussurrava mais alto do que o próprio coração: certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que o comeres, teus olhos se abrirão e serás como ele. E assim a dúvida se tornou desejo. O desejo, decisão. E a decisão, pecado. Eva provou do fruto, e o sabor, doce ao paladar, se tornou amargo na alma. Ela olhou para Adão, e Adão, sem entender completamente, viu em seus olhos algo que nunca tinha visto antes: a ausência de paz. E ele também comeu. Naquele instante, o paraíso se calou, o vento parou, os pássaros se esconderam. O Éden, antes repleto de luz, mergulhou em um silêncio denso, cortante, quase humano. A pureza havia sido quebrada. O amor inocente agora carregava o peso da consciência. Eles olharam um para o outro e perceberam algo terrível. Estavam nus. A vergonha nasceu ali, onde antes só existia pureza. E Deus veio ao jardim. A voz daquele que criara os céus agora soava como um trovão contido de dor. Adão, onde estás? Mas Adão se escondeu. O homem, criado para caminhar lado a lado com Deus, agora fugia dele. Ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A verdade estava diante dele. Não precisava ser dita. O próprio silêncio do Éden a gritava. E assim veio o juízo. Não como um castigo arbitrário, mas como a consequência inevitável da escolha. O amor havia dado liberdade. E a liberdade agora trazia o preço da dor. O Éden chorou. As flores murcharam. O solo, que antes dava frutos com facilidade, agora seria regado com o suor do homem. E a mulher, que geraria vida, agora o faria com dor. Mas mesmo em meio à sentença, Deus não virou as costas. Ele fez vestes para Adão e Eva com suas próprias mãos. Cobriu a vergonha deles. E naquele gesto silencioso havia ainda graça. O portão do Éden se fechou. E diante dele, uma espada flamejante guardava o caminho da árvore da vida. A humanidade fora expulsa do paraíso, mas não fora esquecida, pois mesmo ali, no início da queda, Deus já preparava o caminho para a redenção. O amor daquele que criou o homem jamais seria vencido pela desobediência do homem. O portão do Éden se fechou, e atrás dele ficou o som do paraíso. O riso leve, o perfume das flores, o brilho do sol que nunca queimava. Tudo agora era apenas memória. Adão e Eva caminharam para longe, com o coração pesado e o olhar perdido no horizonte. O mundo além do jardim era vasto e frio. A terra, antes amiga, agora resistia. O solo exigia esforço. O corpo sentia dor. E o tempo, antes um dom, agora se tornava uma sombra que avançava sem parar. Eles sentiram pela primeira vez o que era a ausência de Deus. O silêncio, antes sagrado, agora doía. O vento, antes brando, agora trazia lembranças do que foi perdido. Mas mesmo ali, entre o pó e as lágrimas, Deus não os havia abandonado. Havia uma promessa, sutil, distante, mas viva. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Uma sentença e uma esperança. O prenúncio da luta entre o bem e o mal, entre a morte e a vida. E no coração do homem, algo novo começou a nascer: a fé. Adão e Eva construíram um lar simples, o primeiro lar humano. Entre o medo e o amor, aprenderam a viver. Aprenderam o valor do perdão, da saudade, da espera. E quando o primeiro filho nasceu, Eva olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: com o auxílio do Senhor, dei à luz um homem. A vida continuava. Mesmo fora do Éden, o sopro de Deus ainda estava dentro deles. O mundo podia ser duro, mas ainda era belo, porque a presença do Criador vivia silenciosamente dentro do coração humano. A humanidade começava ali, frágil,
imperfeita, mas repleta de propósito. Cada nascer do sol era uma lembrança de que o amor divino não havia sido apagado. E mesmo quando os dias se tornavam longos, quando o peso da culpa parecia insuportável, havia sempre uma promessa ecoando nas sombras. Um dia o caminho de volta será aberto, um dia a luz voltará a tocar a terra. E Deus observava, não mais como no Éden, caminhando ao lado do homem, mas de longe, ainda próximo o suficiente para sustentar a esperança. A história da criação havia chegado ao seu primeiro ciclo, o início da vida, da queda e do recomeço. Mas a jornada humana estava apenas começando. O Criador ainda tinha planos, e deles nasceria o futuro. O Éden já era apenas lembrança, mas o mundo ainda florescia, selvagem, indomado, cheio de possibilidades. E foi nesse novo mundo que nasceram dois irmãos, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, filhos da esperança e da queda. Caim cultivava a terra, Abel cuidava das ovelhas, dois caminhos diferentes, mas ambos nascidos do mesmo amor, da mesma promessa. Eles cresceram sob o olhar do céu e a saudade do paraíso. Sabiam, por meio dos pais, que um dia Deus caminhara entre eles, e que agora aquele Deus parecia distante, invisível, mas ainda presente em tudo. Um dia, os irmãos decidiram oferecer algo ao Criador. Caim trouxe frutos da terra, o resultado do seu esforço. Abel trouxe as primícias de seu rebanho, o melhor que possuía. E Deus olhou para a oferta de Abel com favor, mas não para a de Caim. O coração de Caim escureceu. O ressentimento, sutil como a serpente do Éden, começou a sussurrar em sua mente. A inveja o consumia, como fogo escondido sob cinzas. Deus falou com ele, com ternura, como um pai diante de um filho ferido. Por que estás irado? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, porém tu deves dominá-lo. Mas Caim não quis ouvir. A voz da inveja era mais alta, e a sombra que havia entrado no Éden agora crescia dentro do coração humano. Som de passos em meio ao campo, o vento sopra com força. Caim chamou Abel para o campo, e ali, sob o mesmo céu que viu nascer a vida, a terra presenciou a primeira morte. O sangue de Abel tocou o chão, e o solo, que antes dera frutos, agora bebia lágrimas e dor. Deus falou novamente, Caim, onde está teu irmão Abel? Mas Caim respondeu, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E o primeiro assassino foi amaldiçoado, não com o ódio de Deus, mas com a dor da própria separação. Caim se tornou errante, vagando pelo deserto do mundo e da alma. O homem que fora criado à imagem do Criador, agora via o reflexo do mal dentro de si mesmo. A guerra havia começado, não entre povos, mas dentro do coração humano. E ainda assim, mesmo ali, onde o pecado mostrava sua face mais cruel, Deus marcou Caim, não para destruí-lo, mas para protegê-lo. Porque até no erro mais profundo, a graça ainda encontrava espaço. O sangue de Abel foi o primeiro a clamar da terra, mas aquele clamor não seria o último. Desde então, a humanidade carregaria essa dor, a lembrança de que o mal não está apenas fora, mas dentro. E mesmo assim, Deus não desistiu, porque seu amor não se limita ao Éden, nem se perde entre os desertos do pecado. Ele continua invisível e constante, chamando o homem de volta para casa. O tempo passou. Gerações nasceram, cresceram e se perderam. Os homens construíram cidades, travaram guerras, choraram e sonharam. O paraíso se tornara uma lembrança distante, quase uma lenda sussurrada entre os ventos do deserto. Mas Deus nunca se esqueceu. Mesmo quando o homem se afastava, mesmo quando o pecado obscurecia a terra, a voz do Criador ainda ecoava. Suave, firme, constante.
Do Éden ao exílio, da culpa à esperança, a história da criação era, na verdade, uma história de amor. Um amor que começou no sopro da vida e atravessou as eras em busca do reencontro. O homem caiu, sim, mas o amor de Deus não caiu com ele. Desde o primeiro suspiro, o Criador já conhecia o fim da história. Sabia que a liberdade traria dor, mas também sabia, sem liberdade, não há amor verdadeiro. Cada estrela que brilha no céu é um lembrete silencioso de que Deus ainda observa. Cada nascer do sol é uma promessa de recomeço. E cada batida de coração humano é a prova de que o sopro divino ainda habita em nós. O mundo mudou, mas o propósito da criação continua o mesmo: revelar o amor eterno de Deus. Do pó, ele fez o homem. Da queda, ele fez a promessa. E da promessa, viria a redenção. Um dia, a humanidade voltaria a caminhar com o Criador, não mais no Éden terreno, mas em um novo céu e uma nova terra, onde não há lágrimas, nem dor, nem distância. O ciclo que começou com um sopro terminará com um reencontro, e até lá, a criação continua a cantar. As águas ainda dançam sob o sol. Os ventos ainda sussurram seu nome. E dentro de cada ser humano, a centelha do divino ainda brilha, às vezes escondida, às vezes ferida, mas nunca apagada. Porque no fim, a história da criação não é sobre o início do mundo. É sobre o coração de um Deus que nunca desistiu da sua obra. E esse Deus ainda chama o homem de volta. Ainda hoje, o Criador sussurra ao coração humano: eu te fiz do pó, mas te chamei para a eternidade. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.